No Antigo Testamento, ungir fala sobre uma preparação. A unção significa algo novo. Antigamente, utilizava óleo na cabeça das ovelhas para elas não ficarem presas, não terem problema de moscas e mosquitos, afastavam isso, toda a perturbação que gerava na cabeça delas. Uma ovelha que não tinha um óleo na cabeça, ela era perturbada pelos bichos e se ela prendesse a cabeça em algum lugar, ela poderia ficar presa. Com óleo na cabeça das ovelhas, isso faz o quê? Que ela saísse. Unção fala sobre preparação, fala sobre um novo nível, uma nova camada, uma nova esfera. E Davi fez isso. Mas sabe o que é mais interessante? Que mesmo depois de receber essa unção, ele não foi lá para o palácio. Sabe o que ele foi fazer? Ele foi ungido, ele poderia se encher. Agora eu sou o próximo rei de Israel. Sabe o que ele fez? Ei, você que está no 459 aí acordando todos os dias, me perdoe de dar essa bomba nuclear no seu peito logo cedo assim. Davi, ele voltou para os seus afazeres. Sabe o que vai te preparar para uma próxima fase? É aquilo que você está fazendo hoje. Aquilo que você faz hoje aumenta a sua utilidade, aumenta o seu poder de ataque, aumenta o seu poder de fogo, aumenta o seu poder de influência e autoridade. O que Davi fez muito tempo na frente, como derrubar um grande gigante, como afastar os espíritos maus do rei Saul, como ser um homem de guerra, só foi possível porque ele estava cumprindo a sua rotina. A rotina de Davi lá no campo o preparou em grandes lugares. Sabe o que derrubou o gigante? Não foi o Davi, mas foi a rotina de preparação que ele teve. Aí você fala, não, o grande feito de Davi foi ter matado Golias. Quando ele olhou Golias, ele só falou o seguinte, quem que esse cara tá aqui falando algo para mim? Se eu lá no campo já matei lobos, ursos, leão. A sua rotina preparou para aquele momento. Se você olhar o Discovery Channel, conta que um urso ele tem 2,30 m, 2,50 m de altura. Incrivelmente, a altura de um gigante. Aquilo já não assustava mais, porque ele tinha sido preparado para isso. Não, se você estiver entendendo isso, dá um putz assim com bastante Z. Quanto mais Z você coloca, mais eu entendo que explodiu a sua cabeça. Existem guerras que você guerreia, que não vence, ou tem maior dificuldade só porque não teve preparação, e outras vão ser mais fáceis porque teve uma preparação. Davi, quando ele saiu do campo e voltou e recebeu unção, ele não se colocou como rei, mas ele voltou para cumprir os seus afazeres. E sabe o que é interessante? Quando você começa a ler o texto, Davi ele tinha boa reputação. Olha só o que fala no versículo 14. O Espírito do Senhor se retirou de Saul. Só para você entender, você que não entende o que estava acontecendo, Saul era o rei de Israel naquela época. Saul era o rei de Israel naquela época. Então fala o seguinte, o Espírito do Senhor se retirou de Saul e o espírito maligno, vindo da parte do Senhor, o atormentava. Os oficiais de Saul disseram, há um espírito maligno mandado por Deus te atormentando, que o nosso soberano mande esses seus servos procurar um homem que saiba tocar harpa. Quando o espírito maligno vinha da parte de Deus se apoderar de ti, o homem tocará a harpa e tu sentirás melhor. Olha só que coisa linda quando você começar a entender, só para você entender. O Espírito do Senhor tinha, quer dizer, a unção já não estava mais sobre a vida de Saul. Ele estava tendo um cargo, não mais um encargo, ele estava tendo um cargo. O Espírito de Deus saiu sobre a vida de Saul, porque ele tinha desagradado a Deus. E Davi, do outro lado, já tinha recebido uma nova unção. Então, de tempos em tempos, Saul ficava atormentado. Um espírito maligno tomava sobre a vida dele e isso o deixava atormentado. Ele precisava de alguém que tocasse harpa, na verdade, alguém que tivesse um espírito de Deus e o som da harpa pudesse o acalmar, o louvor poderia o acalmar. Eu estou em êxtase porque, como eu conheço a história, isso sempre enche o meu coração para você entender exatamente na sua vida, porque muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. E não é aquele que é mais forte, mas é aquele que tem um coração disponível. Às vezes você olha, e eu estou falando para você que não sabe o que esperar de hoje. O que você vai esperar de hoje é limpar o seu coração. Davi, ele só queria cumprir o seu propósito, se preparar para aquele momento. E aí as moscas ficavam atormentando Saul, quer dizer, ele ficava com um espírito maligno sobre a vida dele. Ele falou o seguinte, chame alguém que seja um tocador de harpa. Olha só que interessante isso aqui. E Saul respondeu, versículo 17, Saul respondeu aos que o serviam, encontre alguém que toque bem e traga-no até aqui. Ele queria alguém com um talento, alguém que fosse tocador de harpa. Versículo 18, um dos oficiais respondeu, deixa eu te fazer uma pergunta. E aqui você prova que Davi, ele não só estava cumprindo a sua rotina, mas ele tinha bom relacionamento e boa reputação. Porque olha o que acontece agora. Um dos oficiais respondeu, conheço um filho de Jessé de Belém, que sabe tocar harpa. Quem que era de Belém, que a gente acabou de ouvir? Que sabe tocar harpa, que cumpria aquilo que o rei Saul estava precisando, tocador de harpa. Ele continua falando, é um guerreiro valente,
sabe falar bem, tem boa aparência e o Senhor está com ele. Ei, presta atenção o que aconteceu aqui. Saul estava no palácio pedindo alguém que tocasse harpa, alguém de um talento. Sabe o que foi interessante? Um dos oficiais, um colaborador, um empregado do palácio, soprou o nome de Davi para o rei Saul. Pergunta: hoje você tem alguém que sopra o seu nome no palácio? Você teria alguém que soprasse seu nome nos grandes lugares? Ou você é alguém que não sabe se relacionar, você que tem problema de relacionamento, você que briga com seu vizinho porque a árvore dele tem derramado folhas no seu terreno? Você nunca sabe quem vai soprar o seu nome no palácio. Você nunca sabe quem é que vai falar de você nas grandes oportunidades. Davi ele tinha uma boa reputação, não somente por aquilo que ele fazia, mas alguém soprou o nome dele dentro do palácio. Então Saul mandou mensagem a Jessé com a seguinte mensagem: envie-me seu filho Davi. Davi não tinha apenas uma habilidade de tocador de harpa. Davi era um guerreiro valente, sabia falar bem, tinha boa aparência e o Senhor estava com ele. Saul precisou de uma pessoa com um talento tocador de harpa e Davi tinha 5. Sabe o que preparou ele para um dia entrar no palácio? A sua rotina, os seus afazeres, a multiplicação dos seus dons, a multiplicação dos seus talentos, a multiplicação das suas habilidades. Se Davi tivesse saído do campo, tivesse ungido, tivesse parado de fazer aquilo que fazia, ele não teria multiplicado as suas habilidades, seus dons, seus talentos, não estaria preparado para assumir uma posição perante ao rei de Israel. Você entende isso? Não, se isso não explodir a sua cabeça, eu não sei o que vai explodir. O problema é que você fica sentado todos os dias porque recebeu uma promessa. Davi ele tinha uma promessa, mas sabe o que ele fez? Ele voltou para sua rotina, ele voltou para os seus afazeres, ele voltou para a multiplicação de talento, ele voltou para aprender algo novo, ele voltou para aumentar a sua utilidade. Como assim aumentar minha utilidade, Thiago? Imagina você como um canivete suíço. Imagina você como um canivete suíço. Se você é um canivete que tem apenas uma faca, você tem uma utilidade. Se você tem uma faca e um garfo, aumenta a sua utilidade. Agora imagina você como um canivete suíço, tamanho da sua utilidade. As pessoas vão precisar de um canivete e você vai entregar um canivete suíço. Se as pessoas vão precisar de uma habilidade, você vai entregar múltiplas habilidades. Se voltar a fazer aquilo que você estava sendo preparado. Você precisa diariamente afiar o seu machado, porque um dia alguém vai soprar o seu nome lá no palácio e você vai estar preparado. Lembra que o coração te dá acesso, mas são as suas obras que geram permanência. Alguns de vocês já foram soprados no palácio, só que quando chegaram no palácio não permaneceram porque não tinha obras, não tinha utilidade, não tinha crescido em conhecimento. Escreve aí: eu sou um canivete suíço com muita utilidade. Qualquer um, a única coisa que eu sei, se alguém me utilizar, se alguém me colocar na sua mão, ele vai resolver o problema. Seja para apertar um parafuso, para abrir uma lata, para qualquer coisa. Eu tenho essa utilidade. Não alguém com um, mas com alguém com múltiplas habilidades. Então Saul mandou mensageiros a Jessé com a seguinte mensagem: envia-me seu filho Davi, que cuida das ovelhas. Jessé apanhou um jumento e o carregou de pães, uma vasilha de couro cheia de vinho e um cabrito, e os enviou a Saul por meio de Davi, seu filho. Davi apresentou-se a Saul e passou a trabalhar para ele. Saul gostou muito dele e Davi tornou-se seu escudeiro. Então Saul enviou a seguinte mensagem a Jessé: deixe que Davi continue trabalhando para mim, pois estou satisfeito com ele. Sempre que o Espírito mandado por Deus se apoderava de Saul, Davi apanhava sua harpa e tocava. Então Saul sentia alívio e melhorava, e o espírito maligno o deixava. Existe uma unção sobre você, e toda vez que você abrir a sua boca, tocar uma canção, o Espírito de Deus vai parar sobre o ambiente. Não é um ambiente que te influencia, mas sou eu que influencio o ambiente, porque maior é aquele que está em mim do que aquele que está no mundo. Então Davi acontecia exatamente isso. Davi, um homem jovem, matador de leão, de urso, preparado para isso, pastor de ovelhas, um homem guerreiro valente, tocador de harpa, que fala bem, tem boa aparência e o Senhor está com ele. Essas eram as habilidades de Davi. As pessoas precisavam de um tocador de harpas, mas não foi só isso, foi alguém com múltiplas habilidades. Por isso que Saul se agradou dele, porque ele tinha múltiplas habilidades, ele sabia se comportar. Lembra-se, ter acesso não garante a permanência. Muitos são chamados no palácio, mas poucos continuam. Por que poucos continuam, Tiago? Porque poucos estão preparados. Aí você tem o texto: muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. Por quê? Porque todos nós recebemos a oportunidade. Mas a pergunta é: quem está preparado para isso? Davi, ele tocava o arregaço, ele não estava nem aí. Ele fazia o que precisava ser feito todos os dias.
Você consegue entender isso? E isso o aliviava. Logo depois você vê a história de Davi com Golias.